30, mas nós vamos nos concentrar em cima do verso 30. O 28 diz, usando aqui uma versão de uma Bíblia online, aliás, do aplicativo, diz o seguinte: depois disso, a versão, eu vou ler o que está na tela, fica melhor. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam, em outras versões já consumadas ou terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Aleluia. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja e, pondo-a no esopo, lá carregaram a boca, ou seja, levaram até a boca dele. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Diga comigo assim: está consumado. Glória a Deus. É nesse texto, do verso de número 30, que eu quero, com a ajuda total do Espírito Santo aqui, trazer uma reflexão desse grande culto de ceia do Senhor. Queridos, essa palavra consumado, ela nos chama a atenção bastante, porque a frase é: está consumado. A frase é: está consumado. Essa palavra, ela no grego, ela significa tetelestai. Tetelestai, exatamente. Eu não sei falar nem hebraico nem grego, mas eu estudei grego e hebraico na minha formação teológica, só que eu não falo. Não dá, a gente pega alguma coisinha por lá, né? E você observe que no grego é uma palavra só: tetelestai. Diga comigo: tetelestai. Está vendo como você sabe falar grego? Glória a Deus. Só que no português, essa palavra tetelestai são duas palavras. Significa está consumado. E no inglês são três palavras, que eu não vou também falar inglês para vocês. Só que no grego é uma palavra só. Levando em consideração a maior pregação que Jesus fez em toda a sua história, estando ele na terra, foi essa palavra. Essa palavra que é interessante. Com uma palavra só, ele disse muitas coisas. Mas antes, porém, eu preciso que você entenda e abra o seu coração, aguce a sua mente, para que você possa entender o que essa palavra tem a ver com você, com a sua vida. É bem verdade que Jesus tinha uma missão, e ainda no momento do seu nascimento, de todas as formas, o diabo tentou parar a missão de Cristo. E por sinal, começou bem ainda no seu nascimento. Quando ele nasceu e Herodes descobriu que nasceu o rei, Herodes ficou desesperado e mandou descobrir onde é que estava, e não conseguiram, porque Maria e José e o menino tiveram que ir para o Egito. Para quê? Para que não matassem Jesus. A verdade é que Herodes ficou tão furioso que ele mandou matar muitas crianças. Se não me falha a memória, de uma certa idade para baixo, acho que foi de 2 anos. É exatamente isso. Mas, irmão, foi uma destruição total. A gente está vendo o que está acontecendo aí nessa guerra. Quantas crianças também estão sendo destruídas. Então, ele mandou por quê? A fúria, a raiva. Então, de todas as formas, ele tentou destruir a vida de Jesus. Mas eu queria que voltasse o verso 28, por favor. Olha o que o verso 28 nos diz. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas
estava terminada, para que a Escritura se cumprisse. O que ele disse? Tenho sede. Quando alguém tem sede, está com uma sede super elevada, em um momento de sofrimento, na cruz do Calvário, pelo menos um gole d'água vai aliviar algumas coisas. Mas Satanás é tão sujo, tão cruel, que ele impôs na mentalidade daqueles soldados para que desse vinagre, só para ver se Jesus murmurava, porque murmuração é pecado. Se ele reclamasse, se ele falasse, se ele então reivindicasse a Deus o seu direito de ter pelo menos água, mas ele tomou calado entre aspas, porque se você colocar o verso 29, nós vamos ver o seguinte: estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no ensopo, levaram até a boca. No verso 30 é que ele vai, depois de tomar esse vinagre, aí ele diz a expressão tetelestai, ou seja, está consumado. Diga comigo, está consumado. Aí nós podemos então questionar, mas o que isso tem a ver com a nossa vida? O que isso está ligado com a nossa vida? Na língua grega, essa é uma única palavra, tetelestai, é uma palavra que expressa vitória. Ninguém deu glória a Deus, porque não entendeu. Essa palavra é um grito retumbante. Essa palavra é uma palavra que expressa conquista. Na verdade, Jesus não disse, depois que tomou o vinagre, ele disse tetelestai. Não, ele disse tetelestai. É um mau grito da independência, a independência ou morte. Jesus disse tetelestai, ele disse está consumado. É o grito da vitória, é uma palavra de vitória que a igreja precisa entender. Aleluia. Disse um certo teólogo chamado Arthur Pink, ele disse que nós vemos aqui o cumprimento, preste atenção nessa verdade, de todas as profecias que foram escritas sobre Cristo antes que ele viesse a morrer. Nessa palavra, pensa comigo agora, o que ele estava profetizando aqui? O término do seu sofrimento, o encerramento do seu sofrimento. O que ele estava falando nessa palavra? O objetivo da encarnação alcançado. O que ele ainda mais falava nessa palavra? A realização da expiação. O que mais ainda? A remissão dos nossos pecados. O que mais ainda? O cumprimento das exigências da lei. E o que mais? A satisfação da justiça divina. Irmãos, são vários temas que Jesus expressou aqui numa só palavra. Mas tem o último tema que é o melhor de todos. Aqui Jesus está demonstrando e mostrando a todo a destruição do poder de Satanás. Porque o inimigo não queria que ele chegasse àquele ponto final. Na verdade, queriam até que ele descesse da cruz, mas ele foi até o fim. E até o fim, quando ele disse a palavra tetelestai, ou está consumado, aí ele inclinou a cabeça e entregou o Espírito a Deus. E nesse momento, aleluia, você vai entender um milagre extraordinário. A Bíblia diz que os céus escureceram, a terra tremeu, o véu do alto abaixo lá do templo rasgou-se.
Os sepulcros então foram abertos. Irmãos, foi coisa extraordinária. Não dá para a gente tratar aqui ponto por ponto, porque vamos ganhar tempo para entender. Mas houve realmente coisas extraordinárias que aconteceram quando ele pronunciou essas palavras. Glórias ao nome do Senhor para todos sempre. Agora veja, a palavra grega tetelestai, ela tem ou tinha no contexto da atualidade 3 significados básicos. Eu pediria que você nunca esquecesse esses 3 significados básicos e fundamentais. Preste atenção. O primeiro significado, ele estava dizendo o seguinte: missão cumprida. Você vai entender? Diga comigo: missão cumprida. 1, 2, 3. Missão cumprida. Foi isso que ele falou, queridos. Ele disse com tom bem audível: eu cumpri a missão. Missão cumprida. Esse é o primeiro significado. Mas isso tem muito a ver conosco. Mas como assim? Aí eu vou explicar para vocês por que essa palavra missão cumprida tem a ver conosco. Quando, segundo a explicação do grego, quando um pai encarregava o seu filho de uma tarefa, para que fizesse uma tarefa, e quando o filho então concluía aquela tarefa, o filho concluía a tarefa que o pai designou, ele ia até o pai, chegava até o pai e dizia o seguinte para o pai: tetelestai, vai cumprir minha missão. Você está entendendo, irmãos? A quem foi dado uma tarefa? Deus deu uma tarefa a quem? A Cristo. E ele cumpriu na íntegra. E quando ele cumpriu, ele disse: tetelestai. Ele falou para o seu pai: cumpri a missão que me deste, pai. Aleluia. Ele quer dizer o seguinte: terminei o meu trabalho. Porque o pai enviou Jesus, o seu filho unigênito, ao mundo com a missão de cumprir a lei por nós, morrer em nosso lugar, levando sobre o seu corpo os nossos pecados e sendo crucificado naquele madeiro, adquirindo para nós uma eterna redenção. Então, nesse primeiro ponto, ele diz: missão cumprida, relacionado ao que o Pai enviou que ele então cumprisse. Se você entendeu até aqui, já está de bom tamanho. Jesus cumpriu a missão que o Pai então lhes colocou em suas mãos. Bendito seja o nome do Senhor. Ele viveu como um de nós, mas sem pecado. Ele sentiu fome, sentiu sede, sentiu cansaço, sentiu dor, sentiu fadiga. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele não nasceu em um berço de ouro, nem sequer em um berço de madeira, mas ele nasceu no estábulo de animais. Não pisou em tapetes vermelhos ou aveludados, mas palmilhou as estradas empoeiradas da Palestina. Não veio para ser servido, para servir. Aleluia. Ele veio para fazer o mandato do seu Pai. Andou por toda parte fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, curou os cegos, levantou os aleijados, purificou os leprosos, ressuscitou os mortos, transformou a nossa história. Aí ele disse: missão cumprida, porque ele cumpriu na íntegra o que o Pai então determinou que ele então cumprisse. Segunda verdade, o significado dessa palavra tetelestai. Presta atenção. Quem entendeu o primeiro significado, diga assim: missão cumprida. Missão cumprida. Agora, o segundo é resgate definitivo. Diga comigo: resgate definitivo. Eu vou explicar para vocês. Isso aqui é forte. Olha só. Quando lá no grego, na Grécia, no segundo entendimento dos gregos, como também dos judeus,
Quando um devedor ia pagar o seu débito numa agência bancária, quando ele saldava toda aquela dívida, a promissória ela era carimbada. O que estava escrito lá como carimbo? Tetelestai. Está entendendo, irmãos? Estava lá o banco carimbava. Tetelestai. O que significava isso? Está pago. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Pastor, mas eu não estou entendendo. Quando Cristo foi à cruz, Ele rasgou o escrito da dívida que era contra nós. Ele encravou na cruz. Ele pagou a nossa dívida e quitou o nosso débito. Nossa dívida com Deus era impagável. Nós não podíamos pagar. Todos estávamos debaixo das exigências da lei. A lei exigia perfeição total e nós éramos e somos imperfeitos. Mas Ele pagou. Eu pago por esse pecador, por essa pecadora. Qual é o preço? Pronto, eu pago. É o meu sangue, é a minha vida. Tetelestai. Está pago. A sua vida, a sua história. Você pode dar um prato de glória a Deus nessa noite, querido. Ele comprou você com o seu precioso sangue. Aleluia. Estamos agora quites com a lei de Deus, porque Ele nos comprou. Agora você, lembra lá de Coríntios? Que nós fomos comprados por um precioso preço, o preço de sangue. Aleluia, aleluia, aleluia. Missão cumprida, tetelestai. Resgate definitivo. Ele me resgatou, Ele te resgatou. Você tem muitos motivos para adorar a Deus nessa noite, porque Ele cumpriu a sua missão por causa de você, por causa de mim. E Ele com certeza resgatou a sua história, a sua vida, porque Ele colocou lá no banco: ó, tetelestai, está pago. Nenhum de vocês, por mais que tenha dinheiro, pense qualquer coisa, nenhum de nós pagaríamos. Nem que vocês pensem: eu sou tão bonzinho, caridoso, tão humilde. Não paga, meu irmão. Esquece isso aí, Jesus já pagou, irmão. Aleluia. Glória ao nome do Senhor para todos sempre. Bendito seja o seu nome para todos sempre. E agora, o terceiro e último ponto, porque nós temos já a ceia, que na verdade é um momento extraordinário. Diga comigo assim: posse de poder, posse permanente e definitiva. Vamos lá, vamos entender o que isso significa dentro dessa palavra tetelestai. Viu que eu falei que apenas com uma palavra o Senhor expressou um sermão extraordinário ali, antes mesmo de Ele, ali inclinar a sua cabeça e entregar o seu espírito. Então, posse permanente e definitiva. O que nós entendemos com isso? Quando uma pessoa, em especial na Judéia, comprava um imóvel, um prédio, uma casa, e após essa pessoa efetuar todo o pagamento, essa pessoa ela recebia uma escritura definitiva. Você pagou, agora você vai receber uma escritura definitiva com um carimbo. E o que estava carimbado lá, o que era? Tetelestai. Diga comigo: tetelestai. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você já pensou que Jesus já preparou as mansões celestiais para nós? Ele já comprou a eternidade para você.
Ele já comprou uma cidade para você instalar. Ele já preparou tudo é nosso. E Ele ainda mais apresentou aqui a escritura definitiva com um carimbo Tetelestai. Quando Cristo bradou na cruz, Ele disse que está consumado. Ele nos entregou o que, queridos? Ele entregou o certificado, a garantia e a escritura registrada da nossa posse de uma herança eterna, de uma herança incorruptível, de uma herança gloriosa nos céus. Os céus existem, não é esse céu que você vê, não. É algo melhor do que esse. É um céu de um estado espiritual. Então aqui ele disse Tetelestai, ou seja, já está pago a entrada do meu filho, da minha filha, e toda a hospedagem eternamente já está pago. Meus irmãos, é motivo de dar glória a Deus nessa noite. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Agora nós nos tornamos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Agora as riquezas insondáveis de Deus são nossas. Ei, talvez você não tenha nenhuma herança terrena. Meu irmão, talvez você não tenha alguém que vai deixar aí, sei lá, alguns milhões. Você vai ter a eternidade com toda a fonte de riqueza. Isso é extraordinário, irmãos. O céu é a casa do Pai, é o nosso lar, a nossa morada, é a nossa pátria. O céu não é apenas uma possível possibilidade, não, é uma realidade concreta. Ele disse: eu vou preparar-vos lugar e voltarei e vos levarei. Aleluia. Se você está entendendo até agora o que essa palavra Tetelestai quer dizer, se eu fosse usar algumas coisas que eu estudei nesse contexto, a gente precisaria pelo menos humildemente entre 1h30, 2 horas para a gente falar um pouco mais. Eu estou correndo, mas só a palavra Tetelestai, esses 3 pontos já respondeu tudo. Irmãos, o maior sermão de Jesus lá na cruz, quando ele, antes de inclinar a sua cabeça, foi para nós: está consumado, meus filhos. Vocês fiquem tranquilos, em outras palavras, já está preparada aí as mansões, já está preparada a eternidade, já paguei o preço, vocês não devem mais nada, é só vocês me obedecerem, e daqui a pouco vocês estarão comigo. Aleluia. Eu quero nessa noite concluir da seguinte forma: o céu não é apenas uma vaga possibilidade como algumas pessoas pensam, não. É uma esperança, sim, que o Senhor coloca diante de nós, uma realidade. Cristo comprou-nos com o seu sangue. Sangue, irmãos, representa a vida. Ele deu a sua vida por nós. Ele concluiu todo o seu projeto. Quantos de nós começamos um projeto? É só virar o ano que você escreve: esse ano eu vou fazer assim, eu vou fazer dessa forma, esse ano eu vou fazer um curso, eu vou fazer um curso. E quando você começa, você termina. No meio do caminho você desiste, você não vai muito longe. Por quê? Porque alguma coisa desanimou você. Mas Jesus cumpriu na íntegra a sua missão, porque Ele estava visando em nós. Em nós. Aleluia. Eu queria cantar só um verso. Quem tem uma harpa aí, arranja aí. Só um verso, me dá uma nota de sol maior. Só um verso. Aleluia. Aqui uma harpa. Só um pouco desse verso.